Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre o grande segredo dos bilionários da Bolsa de Valores, pessoal. Ou seja, como que os bilionários da Bolsa conseguem crescer em várias vezes o seu capital no médio a longo prazo. É fantástico quando a gente olha uma notícia, né, ou olha um vídeo sobre esses grandes bilionários que temos na Bolsa de Valores. Posso citar vários nomes aqui, que acumularam fortunas bastante expressivas através de investimentos. E aqui neste vídeo vamos falar todas as estratégias que os bilionários utilizam, visão de longo prazo e entre outros pontos. Por isso que eu já recomendo que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque além de eu passar uma série de estratégias para vocês, também vou passar ali 3 ações que estão extremamente baratas na bolsa, que podem proporcionar um retorno muito bom, tanto de valorização, como de bons pagamentos de dividendos. Então fiquem comigo até o final, para vocês saberem ali quais são essas joias raras. Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 3.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conhecimento de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito aí no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu posso fazer conteúdos relacionados. E também já comentem aí qual é a sua estratégia na Bolsa de Valores e se vocês possuem alguma dessas ações aqui que eu vou citar para vocês. Também após esse vídeo, não se esqueçam de vir aqui na parte de comunidade, pessoal, porque lá eu já deixei aqui essa aba, vai ficar aí há mais 2 dias abertas, tá? Para descobrir o que vocês querem, se vocês querem uma área de membros aqui no canal. Eu estou pretendendo criar uma área de membros aqui no canal, tá? Que tem ali uma visão de ter conteúdos exclusivos aqui no canal, abordando conteúdos muito mais profundos do que eu abordo aqui. Os conteúdos gratuitos que eu passo aqui para vocês são excelentes, né? O pessoal aí acaba elogiando bastante, eu me sinto muito feliz com isso, porque eu busco dar o meu melhor aqui nos vídeos. Mas nos conteúdos ali, entre aspas, para membros, né? Será consequentemente muito mais aprofundado, com questões técnicas ali que eu não abordo aqui no canal. Então, se vocês quiserem, já garanta seu voto aqui, que eu já vou estar ciente ali do que vocês querem, dos benefícios, tá bom? Pessoal, sem mais delongas então, tá? Realmente o assunto de bilionários na bolsa acaba sendo bastante polêmico, né? Porque surgem muitas dúvidas quando a gente olha essas fortunas gigantescas na Bolsa de Valores, né? Tanto que aí até na própria thumb do vídeo eu coloquei uma foto do Luiz Barsi, né? Que é o maior investidor aqui da Bolsa Brasileira. E ele chegou a acumular uma fortuna de 5 bilhões na Bolsa de Valores brasileira, investindo apenas em ações durante muitas décadas, tá? E aí neste vídeo vamos ver aqui as estratégias que os bilionários usam, que acaba diferenciando muito os investidores que temos disponíveis hoje no mercado. Geralmente, pessoal, o primeiro ponto que eu tenho para falar para vocês, os investidores, eles não têm esse efeito manada. Como assim efeito manada, Pablo? Eles agem, tá? Eles são pioneiros, eles agem contra o consenso do mercado. Como assim, Pablo? Como assim contra o consenso? Por exemplo, tá? O mercado está falando muito mal de uma ação. Ah, essa ação não está muito boa, está com uma perspectiva ruim, a dívida está alta, né? É uma empresa que não prospera. Geralmente os bilionários ficam de olho nas empresas que estão sendo mal faladas. Por quê? Porque eles podem encontrar uma oportunidade numa empresa, que seja uma empresa boa, claro, que seja ali de um excelente setor. Ele pode se posicionar justamente nesse tipo de empresa que está sendo mal falada, porque o mercado não vai dar tanta bola, o preço dela vai ficar largado e ele pode se aproveitar tanto uma valorização como receber bons dividendos, já que essas ações que não são muito faladas acabam ali, né, por proporcionar um resultado bastante interessante. O primeiro ponto dos bilionários eu diria que é focar em empresas sólidas, tá? Empresas boas, com dívida controlada, com crescimento crescente, ou seja, empresas que não reportam prejuízo e que principalmente sejam de setores ali resilientes, né? Consequentemente, como assim setores resilientes, Pablo? Setores que são imunes a recessões, crises, né? E entre outros pontos que assolam ali a economia. Claro que, né,
Com crise, essas empresas serão impactadas na sua cotação, mas a tendência é que o lucro desse tipo de empresa continue sendo muito bom e até é crescente no longo prazo. Por exemplo, o setor bancário, ele continua de pé mesmo numa crise, né? Porque todo mundo vai precisar usar bancos. Eles pensam nesses conceitos simples, tá, pessoal, para lucrar. Por exemplo, o setor de energia é um setor extremamente essencial, então eles pretendem também, né, continuar gerando energia para a população. O setor de seguros é um setor também muito essencial, porque independente de acontecer algum acidente ou não, você irá estar pagando os seus planos. E também o setor de saneamento, que independente do cenário de crise ou não, você vai precisar continuar tomando banho. Então tá vendo que são conceitos até que parecem muito simples, né? Mas que fazem uma diferença muito grande na sua análise, porque você pensa dessa forma: caramba, eu sou sócio, por exemplo, da Sanepar. Tenho ali uma posição nela aqui de 1.125 ações. Meu, se a economia brasileira começar a despencar, né, de fato a taxa de juros aumentar, eu não vou me preocupar, porque eu sei que a Sanepar vai continuar existindo, é uma empresa que vai continuar reportando resultados positivos, consequentemente vai me proporcionar um bom retorno no médio a longo prazo. E aí leva a ter um pensamento muito interessante aqui. Então, qual esse pensamento? O pensamento de que realmente ali, né, tudo irá continuar existindo para esse tipo de empresa. Então, os bilionários, eles pensam assim, em comprar empresas que possuem demandas inelásticas, possuem ali, consequentemente, resultados totalmente previsíveis. É o primeiro ponto, tá? O segundo ponto, que eu acredito que os bilionários têm uma diferença bem grande pra gente, são os juros compostos. Pablo, como assim juros compostos? Para isso, eu vou pegar a nossa querida calculadora, tá, de juros compostos, né? O que essa calculadora tem a acrescentar? Primeiro, vocês precisam entender o que são juros compostos. Pessoal, é uma maravilha. Eu diria que eles são a maravilha da matemática, tá? Nada mais é do que o seu dinheiro trabalhando para você, gerando mais dinheiro em cima dos lucros anteriores. Imagine uma bola de neve rolando ladeira abaixo. Quanto mais tempo, maior ela fica. É como se fosse juros compostos, só que ao invés de uma bola de neve, isso acontece para você nos investimentos. E através de investimentos em ações, que é onde os bilionários priorizam suas aplicações, eles conseguem retornos muito acima da média de mercado, tanto por eles exigirem um risco maior, por estar investindo na economia real, e porque ações no médio e longo prazo tendem a formar uma bola de neve. Vou colocar aqui uma taxa de juros aqui que o Warren Buffett e o Barsi conseguiram no médio a longo prazo, que foi ali, né, de mais ou menos 20% ao ano de forma composta. Eu vou colocar a título de exemplo o meu patrimônio aqui para vocês, que chega ali a 121.200, né? Vamos colocar aqui o meu patrimônio, 121.200. Vamos supor que eu realize aportes ali numa frequência bastante interessante durante ali anos, tá? E durante ali 15 anos no tempo. Pablo, é um período longo? É, mas os 15 anos vão passar da mesma forma, você investindo ou não. Então, melhor que invista e construa alguma coisa, né? Quando eu dou aqui um calcular, olhem o patrimônio gigantesco que você acumula após ali 15 anos investindo com 100 mil. Você acumulou 5,3 milhões de reais. E imagine, agora vamos estender ainda mais o tempo. Geralmente os bilionários, eles têm uma lupa de longuíssimo prazo. E bilionários como Luiz Barsi, como esses daqui bilionários da bolsa, tá, que vocês conhecem, Warren Buffett, o que eles fazem? Eles investem há muitos anos. O Barsi mesmo investe há mais de 50 anos na bolsa brasileira, tá? Desde os seus 40 ele investe, então perceba que ele tem mais de 5 décadas de bolsa. Imagina investir durante 30 anos a uma taxa de 20%, olhem, 85,8 milhões de patrimônio. Vamos colocar aqui o período do Barsi, 50 anos, né, que ele investiu na bolsa, 3,3 bilhões de reais, que é justamente quase o patrimônio que ele tem investido hoje, tá? Então, basicamente, perceba que após 5 décadas, ele construiu uma fortuna na bolsa de valores. Perceba que é juros em cima de juros. Do bolso dele saiu 2,3 milhões e o resto foi tudo juros que foram produzidos, tá? Então, olhem o impacto dos juros compostos. Por isso que o Charlie Munger, que já faleceu, né, que Deus o tenha aí, ele dizia o seguinte quando ele ainda era vivo. É um investidor que eu acabo admirando muito, admirado por vários, né, não só por mim. Ele dizia o seguinte, pessoal: não interrompam a composição, tá? Vocês não podem interromper o longo prazo, porque os juros compostos, eles vão se acumulando. Imagina se nesse longo período você interrompe, você vai perder muito dinheiro, você vai deixar de ganhar dinheiro, que é basicamente como se fosse perder, né? Vamos convenhar. E aí,
Olha só que legal. Claro que uma taxa de 20% ao ano é uma taxa boa, mas você consegue taxas maiores, tá? Geralmente quem consegue investir em ações muito baratas e uma economia muito subprecificada consegue rentabilidades que chegam ali a 25%, 26% ao ano, tá? Já teve investidores que conseguiram essa rentabilidade. É que não é muito falado pelo mercado, só as mais conhecidas aí, né? Imagina conseguir isso durante, 45 anos investindo. Olha isso, você constrói um patrimônio de 10,2 bilhões. Esse investidor, inclusive, foi o Juca Abdala, que é um dos maiores investidores da Bolsa Brasileira. Ele tem menos tempo de mercado que o Barsi, tá? Investe ali há mais ou menos, 35 anos, só que a rentabilidade dele chega a 40% ao ano. Por isso que ele conseguiu construir um patrimônio de 32 bilhões de reais. Então, perceba que realmente, tá? É impressionante como acontece no longo prazo as coisas, né? Precisa de tempo, pessoal, não vai acontecer do dia para a noite. E o grande segredo dos ricos é que além deles irem contra o consenso do mercado, eles não olham no curto prazo, eles olham anos à frente. Claro, isso aqui já é muito longo prazo, né? Mas, colocando ali numa lupa que seja ali de 10 anos, vamos supor, você já consegue acumular um bom patrimônio. Imagina você manter 40% ao ano durante 10 anos. Pablo, isso é totalmente real. Já mostrei para vocês que por estudo, se você comprar ações muito baratas, que pagam bons dividendos, a sua expectativa de retorno, principalmente quando o mercado entrar num ciclo de alta, é basicamente essa. Porque por mais que você fique 4 a 5 anos no negativo, Pablo, como assim, caramba? Esse ano eu perdi 15%, no ano seguinte perdi 20%, mais em um ano específico sua carteira deu 200%. Quando você coloca isso aí na taxa composta, dá 40% ao ano da mesma forma. Então, olhem que interessante. Imagina conseguir isso durante 10 anos, você acumula um baita patrimônio. Ou sendo mais conservador, 25% ao ano. Ainda assim consegue um patrimônio de 2,7 milhões em 10 anos, que já garantiria uma liberdade financeira. Então, o longo prazo, ele começa de fato a ocorrer quando tem ali um tempo de pelo menos, tá? 5 anos pra cima. Antes disso, pessoal, é muito difícil, principalmente se você tem pouco dinheiro. A não ser se você é um cara aí que deu sorte, né? E conseguiu de fato ali uma herança, né? Ou alguma causa judicial que te desse um recurso grande. Porque pra quem já começa com muito dinheiro, fica mais fácil. Imagina você ter ali uma herança de 2 milhões de reais, ou uma indenização, e conseguir uma taxa, nem precisa ser tão grande, 15% ao ano, tá? Nem você aqui tão alto. Quanto mais patrimônio, menor a rentabilidade que você precisa para ter ganhos substanciais. E um aporte ali que chega, a 20 mil por mês, até porque 2 milhões te dá ali uns 20 mil por mês em vez. Temos ali o quê? Em 10 anos, um patrimônio de 13 milhões. E em 25 anos, mantendo 15% ao ano, basicamente 120 milhões. Então, para quem já tem dinheiro, a coisa fica muito mais fácil, né? Não tem nem comparação. Imagina conseguir, então, uma rentabilidade aqui, fazendo tudo a brincadeira, tá, pessoal? Mas imagina que conseguisse uma rentabilidade ali de 40% ao ano. Esse camarada estaria bilionário em questões de 25 anos, tá? Então, é impressionante, tá? Como que mais dinheiro investido favorece a matemática dos juros compostos no longo prazo. Por isso que não interrompam a composição. Tendo pouco ou tendo muito, você percebe que no longo prazo você vai acumular um bom patrimônio. Até para quem começa ali, com 10 mil, vamos supor, e faz aportes ali por mês, de 500 reais, vamos supor aqui 500 reais, e consegue uma rentabilidade de 20% ao ano, que fica ali uma boa rentabilidade, durante 10 anos no tempo, após 10 anos vai ter conseguido um patrimônio de 231 mil. E após 15 anos, perceba que eu estou me baseando por um baixo recurso, né? Tem ali o quê? Um patrimônio de 624 mil. Então perceba que todos os casos, tá? Você vai crescer no médio e longo prazo. Aqui precisa de paciência, de disciplina, de tempo. E tudo isso juntando ao seu favor, tende a favorecer e muito você na sua jornada de investimentos. Então o segundo passo aqui, de fato, né? É os juros compostos. Outro fato, pessoal, mitos e erros comuns. Muita gente acha que precisa ser rico para começar a investir. Isso é um erro. Você pode começar com valores pequenos. Como eu mostrei para vocês, tá? De fato ali as pessoas acharem que ter pouco dinheiro. Esse pouco dinheiro que você tem pode fazer muita diferença lá na frente. Olha só um exemplo prático disso, tá? Vamos deixar aqui 20% ao ano. Você começou a investir seus primeiros 100 reais por mês, tá? E você mantém esses 100 reais por mês, vamos supor, durante 10 anos. Parece que não vai se transformar em nada. Mas olhem esse dinheiro após 10 anos o que vira. Isso aqui vira 34.500. Pessoal, desculpa, do seu bolso saiu apenas 12 mil. O resto foi em juros. E se a gente estender esse prazo, mesmo com recurso muito baixo, 100 reais por mês é muito pouco, pessoal. Não tem como, tá? É pouco sim, não vamos ser irrealistas aqui. Você construiu um patrimônio após 20 anos de quanto, né? Mesmo investindo 100 reais por mês, 247
17 mil. Então, pessoal, é sim um baita retorno. E se você consegue 40% ao ano então nisso aqui, aí que fica legal, tá? Porque aí você vai construir daqui 20 anos um patrimônio de 3 milhões, mesmo com 100 reais investindo todo mês. Então perceba que dá diferença. E muitos brasileiros hoje conseguem investir mais que 100 reais, tá? Se você fizer ali uma taxa de poupança de 10 a 15% dos seus ganhos, né? Claro que se você não tiver com dívidas e tudo mais, você consegue aportar até 300, 250 por mês. A maioria dos brasileiros consegue hoje isso, a não ser que pessoas ali, né, que estejam em uma situação extremamente delicada. Caso contrário, né, você consegue sim investir esses valores e já te proporciona um início, pelo menos um ponto de partida. Para aí sim, no longo prazo, você ir aumentando esses aportes gradativamente, né? E manter ao longo do tempo. Pessoal, não pode parar. Começou, não pode parar. Pensa assim, não pode parar. Este é o ponto principal que você precisa ter se você quer acumular fortuna no médio a longo prazo. E agora então partimos aqui para o último ponto do vídeo, pessoal. Estratégias, tá? Agora para você que ficou comigo aí até o final do vídeo, vamos falar sobre as ações que estão baratas. Os bilionários, eles focam o quê? Em comprar e comprar ações de boas empresas que pagam bons dividendos. Por exemplo, uma empresa que seja boa, pagadora de proventos e principalmente seja um bom setor. Exemplo disso, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil hoje, pessoal, se a gente utilizar aqui a relação do inverso do preço sobre lucro, vamos primeiro pegar o preço sobre lucro atual do Banco do Brasil. Pegue o valor de mercado, subtraiam pelo lucro projetivo, o preço sobre lucro fica de 3,75. 3,75, né? Vamos pegar aqui 1 dividido por 3,75, multiplicado, né, por 42%, o Banco do Brasil pode proporcionar um provento de 11,2% ao ano. Significa que só com proventos hoje, você já consegue uma rentabilidade de 11,2% ao ano. Pablo, como você fez esse cálculo? Utilizando o inverso do preço sobre lucro. Você pode utilizar. Claro que o valor de mercado agora do banco deu uma subida, né? Então vamos nos basear ali. 141 bi. Dividido por 37, ainda assim, temos um banco cotado a 3,8 vezes lucro, que ainda se encontra muito barato. E 1 dividido por 3,8, provento de quanto? Com ele pagando ali, né? 42% de payout, 11%. É um excelente provento. Fora que Banco do Brasil tem potencial de valorização quando a gente leva a lógica do preço justo. 22,5 vezes um LPA, que está ali de 645 multiplicado pelo um VPA de 31,53, temos o quê? Temos um preço justo de R$ 67,00, que dividido por 24,90 menos 1 multiplicado por 100, temos um potencial de alta de 171%, tá? E o banco também está abaixo do valor patrimonial. 31,53, né? No caso ali, dividido por 24,90, que é a cotação atual, temos ali um potencial de valorização só para o banco chegar no valor patrimonial de 26,62%. Eu recebi aí uma dica de um seguidor que acabou ajudando bastante, pessoal. Falou para mim o seguinte, né? Pablo, por que você não faz um vídeo nos explicando esses cálculos? Pessoal, eu sei muito deles. Sei o PEG Ratio do Peter Lynch, tá? Sei do caso do preço sobre lucro aí do Benjamin Graham, que ele utiliza, né? Estratégias ali de preço justo de Graham. Sei do preço teto, eu sei de vários indicadores que podem ajudar. Portanto, por isso que eu tava querendo fazer a parte de membros, porque lá nós teremos uma análise muito mais profunda. Aqui no canal, eu passo para vocês o que eu sei, isso é óbvio. Mas na parte de membros, eu vou ensinar para vocês o pulo do gato, tá? Como fazer esses cálculos na prática para que vocês aprendam aí a fazer sozinhos quando vocês forem estudar uma ação. Então, sigam aí aguardando a parte de membros porque promete, os benefícios tendem a ser muito satisfatórios, tá bom? De qualquer forma, Banco do Brasil, potencial de alta e bom potencial de pagamento de proventos. Segunda ação aqui da lista, CEMIG, por mais que não esteja toda essa barganha, está cotada ali a um PL, de 5,8 vezes lucro quando a gente desconsidera os extraordinários. O que a empresa poderia pagar, multiplicado pelo um payout que ela tem hoje de 50%, um provento de 8,6%, que é um provento muito satisfatório, ganha da inflação brasileira e pode girar isso para você de forma composta. É uma empresa boa de energia, é uma empresa que reporta bons números, né? Tem ali um bom ROI, tem uma dívida líquida extremamente controlada, significa ali que em 6 meses ela consegue quitar toda a dívida dela. É uma empresa com excelentes margens, uma margem líquida que chega ali a 20%, tá? E, logicamente, também tem potencial de valorização. Primeiro que ela está abaixo do EV sobre EBITDA. Só para a empresa chegar no seu EV/EBITDA médio, ela já precisaria se apreciar
pelo menos ali, ó, vamos fazer um cálculo, tá? O lucro hoje da CEMIG fica ali em torno de 5, vamos pegar o EBITDA, né? Que é para que a gente tire ali o EV sobre EBITDA, a gente precisa do valor total. O EBITDA hoje da CEMIG chega a ser quanto? Chega a ser nos últimos 12 meses 11,7 bilhões, tá? Então vamos pegar o de 2023 porque teve extraordinários, 8,5 bilhões para ser mais exato, né? Indo arredondando ali para 9, vamos arredondar para 9, tá? 9 bilhões multiplicado por 6, valor de firma 54 bilhões. Aí vocês descontam a dívida líquida da empresa, que fica ali em torno de 7, né? 0,51 vezes, temos o que? 46,9 bi de valor de mercado, que dividido pela quantidade de ações, nos dá uma cotação de R$16, que subtraído pela cotação atual de 10,46, significaria que a CEMIG teria de se valorizar pelo menos, tá? 55,4% para chegar no seu EV sobre EBITDA médio. E quando consideramos aqui o preço justo, 5,77 bilhões de lucro dividido por 2,86, temos um LPA de 2,01. 22,5 vezes 2,01 multiplicado pelo um VPA, que está ali em torno de quanto? 9,81. Nós temos o quê? Preço justo de R$21, que dividido pela cotação atual de 10,56, nos proporciona um potencial de valorização de 99,46%. Então a empresa se encontra muito descontada, tá? Outro ponto, além dos pagamentos de proventos, já que, né, como vocês viram, a CEMIG pode sim pagar um provento pelo menos acima de 10%, já seria uma oportunidade e se encaixa justamente nas estratégias dos bilionários, uma empresa que tem potencial de alta e também de pagar excelentes dividendos. Última ação da lista, aqui uma seguradora, tá? BB Seguridade, mesmo caso. Se vocês usarem o inverso do preço sobre lucro para facilitarem este cálculo, mas vocês podem também fazer o cálculo na marra. Pegar ali o lucro líquido da empresa nos últimos 12 meses, subtrair pela quantidade de ações, tirar o LPA e multiplicar pelo payout. E aí você tem o valor líquido e subtrai pela cotação para descobrir o yield, tá? Portanto, quero facilitar e não tomar tanto tempo de vocês aqui. 1 dividido por 867, né? Vezes ali um payout que chega ali a mais ou menos 90%, podemos presumir que BB Seguridade pode pagar 10,3% de yield para este ano corrente, né? Que já é um provento muito bom. Fora que a empresa possui potencial de alta, porque hoje está cotada a 8,6 vezes lucro e a sua média é ser cotada a 12. A média da empresa é de lucrar 9 bi, a perspectiva para este ano. Multiplicado por 12, dividido, né? Por uma quantidade de ações de 1,94, até porque ela fez recompras recentemente, temos o que? 55,67 de preço justo, que dividido pela cotação atual da empresa, que fica ali em torno de quanto? 37,13. Ela já deu uma valorizada, mas ainda se encontra barata. Temos ali o que? Né? 49,93% de potencial de alta e ainda pode proporcionar um provento acima de 10%. Fora que é uma empresa que já paga, né, além de bons proventos, tem boas margens, né? Margem líquida não tem, aqui a gente não calcula, né, para seguradoras, porque seguradora ali é puro resultado operacional, né? Então não conta muito aqui. Mas é uma empresa que tem um bom ROI, tem um bom ROIC, né? Tem ali, no caso, um bom controle de retorno sobre ativos. Então, pessoal, não tem como. Eu acho que seguradora, principalmente aqui no Brasil, que é um setor que ganha tanto a juros altos como juros baixos, pode sim fazer bastante sentido numa carteira previdenciária e também reportar um crescimento bom. Até porque a empresa está abaixo do preço teto e também está abaixo do seu preço justo com potencial de valorização. Pablo, por que você não usa preço justo para seguradoras? Porque, pessoal, acaba não funcionando porque elas o valor patrimonial delas acaba sendo muito camuflado por conta do ROI alto. Então eu não uso muito preço justo, eu uso mais ali indicadores de média histórica, né? E preço teto, porque seguradoras acabam ficando muito maquiadas por conta do alto ROI, o que acaba inflando este valor patrimonial. Então eu prefiro não calcular valor patrimonial para seguradoras, eu acho que ele funciona mais para bancos, para elétricas, para empresas de saneamento. Agora, né, funcionar ali para empresas, no caso como aqui as seguradoras, acaba não funcionando. Aí eu sugiro que vocês se baseiem pelo PL histórico, que acaba funcionando muito mais, tá bom? Ou pelo próprio PEG Ratio do Peter Lynch, em que você pega ali o PL, tá? E subtrai pela taxa de crescimento de lucros. Esse indicador eu vou ensinar para vocês na área de membros, então fiquem espertos que eu vou lançar logo a área de membros e vamos aprender, pessoal, muita coisa. Vocês vão ficar craque aí no mercado financeiro e acredito que vale a pena aí você se tornar membro do canal
para poder aí, né, obviamente ter acesso a conteúdos exclusivos, tá? Pessoal, terminando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo, deixarem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito aí no engajamento. Pessoal, terminando por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!